One Foggy Evening é um clássico da animação. Steven Spielberg disse que esse desenho é o Cidadão Kane dos curta-metragens animados. Ele foi lançado em 1955 e contava a história de um operário que trabalhava na demolição de um prédio e acaba encontrando um sapo muito talentoso dentro de uma caixa. Esse sapo cantava, com voz de tenor, canções antigas. Repare que eram canções já antigas para a época, ou seja, canções que já eram antigas em 1955. O homem tenta de todas as formas ganhar dinheiro com o talentoso sapo, mas sempre que chega a hora de cantar, o sapo para e volta a agir como um sapo normal. As pessoas começam a achar que o homem está ficando louco. No fim das contas, ele é mandado para um hospital psiquiátrico. Assim que consegue sua liberdade de volta, o homem devolve o sapo na caixa em que o encontrou e um novo prédio é construído. Na última cena, que se passa no futuro, esse prédio já está velho e está sendo demolido. Um operário encontra a caixa e o sapo cantor. Seus olhos se enchem de ganância e, com os mesmos exatos movimentos do seu predecessor, o operário do futuro caminha em direção ao horizonte para tentar ganhar dinheiro com o talentoso sapo. Essa animação ganhou muita popularidade. O sapo cantor acabou ganhando um nome, Michigan J. Frog, e virou mascote dos estúdios Warner. O carisma do sapo não se deve só ao seu canto talentoso, mas também à mensagem que a história passava. Inspirado no filme Once Upon a Time, de 1944, há ao menos duas maneiras de entender a mensagem que o sapinho passa. Primeiro, a ideia de que podemos escapar das desgraças do mundo através da beleza. E segundo, a ideia de que a história se repete. No filme que inspirou essa animação, Once Upon a Time, há também um animal dentro de uma caixa que faz performances inusitadas, mas ao invés de ser um sapo que canta, é uma lagarta que dança. I'll give them beauty such as they've never seen. Beauty that'll make them escape from this crazy upside-down world. Essas performances encantam quem as vê, mas são totalmente incompatíveis com a realidade. É aí que o One Foggy Evening se diferencia do seu antecessor. Ao invés de virar uma celebridade como a lagarta, o sapo Michigan se recusa a se apresentar em frente a uma plateia, o que acaba levando o homem que o encontrou à loucura, de forma muito parecida com Bartleby, o escrituário, do escritor Herman Melville. Se a lagarta é o exemplo de como a beleza pode transformar a vida de quem a contempla, o sapo é um exemplo de como a ganância pode transformar algo belo em sua própria perdição. Não é à toa, a lagarta se transforma em uma borboleta e o sapo nunca se transforma em um príncipe. A segunda ideia, de que a história se repete, é enfatizada pela semelhança entre o homem do futuro e o homem do passado. Sua linguagem corporal e a composição das imagens mostram a ganância se repetindo. Se hoje, com distanciamento histórico, nós pararmos para analisar as canções que o sapo Michigan cantava e as relacionarmos com algumas canções que fizeram sucesso nas 2 últimas décadas, essa mensagem pessimista, infelizmente, se torna ainda mais forte. Vamos analisar uma por uma. Everybody do the Michigan ride. Everybody likes the Michigan ride. Every Mayman, Jane and Ruth. Stop, romp, hump the Michigan, jump, clump, pump the Michigan rag, that lovin' rag. The Michigan Rag foi criado especialmente para animação. Fala sobre como essa música e o seu cantor e o seu estilo faz com que todos cantem e dancem, o que, vamos combinar, é comum entre diversos gêneros de música hoje em dia. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal, send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. Hello My Baby é uma canção de 1899. Conta a história de um homem telefonando para uma mulher tentando marcar um encontro. Anos depois, o primeiro samba gravado é uma composição de Donga chamada Pelo Telefone, mostrando que o tema continuava atual 2 décadas depois no Brasil. No século XXI, inúmeros hits se popularizaram falando sobre o tema. O telefone se tornou uma coisa ainda mais presente na nossa vida. A letra e as performances de Hello My Baby originalmente faziam uma caricatura das pessoas negras, como as coon songs, canções que eram cantadas por artistas que faziam espetáculos racistas de blackface, que ridicularizavam os negros. Com o tempo, as adaptações da canção perderam esse sentido e se tornaram uma exaltação das mesmas características que a princípio ridicularizavam, como a dança cakewalk e a música inspirada no blues e no jazz.
I'm just wild about Harry, and he's just wild about, cannot do without, he's just wild about me. I'm Just Wild About Harry foi lançado em 1921 no musical Shuffle Along. Esse musical foi o primeiro espetáculo da Broadway com protagonistas negros a ter sucesso comercial, o que é um marco particularmente significativo em uma época em que os espetáculos de blackface ainda eram muito populares. Além disso, a canção tinha uma protagonista feminina que desejava muito seu homem, o que era um pouco chocante para as pessoas de visão mais conservadora, para quem uma mulher demonstrar seu desejo era uma coisa indecente, inaceitável. Apesar de o contexto de hoje ser muito diferente em vários aspectos do contexto daquela época, muitas cantoras e muitas outras artistas de outras áreas ainda encontram esse tipo de preconceito nos dias de hoje. E os temas de desejo feminino e protagonismo negro permanecem temas muito atuais. Come Back to Erin é uma canção sobre imigração, escrita em 1866 pela cantora Claribel. Ela fala sobre os imigrantes irlandeses que foram para os Estados Unidos fugindo da grande fome que afligiu a Irlanda no século XIX. Além de as migrações de pessoas que fogem da guerra, da fome e da intolerância serem temas que cresceram muito nos últimos anos, também é relevante o fato de essa canção ser uma das poucas composições da época assinadas por uma mulher a conseguir sobreviver até os dias de hoje. If you try, and future generations with wonder and delight will read on history's pages of the great McCloskey fight. Throw Him Down, McCloskey, de 1890, fala sobre uma luta entre dois homens que depois de 47 rounds acaba virando uma batalha entre seus torcedores. Na época ficou muito famosa na voz da cantora Maggie Klein, que a cantava de forma muito performática e durante mais de 40 anos não conseguiu tirar a canção do seu repertório. Tanto a figura da pessoa que tem um grande sucesso que define toda a sua carreira, quanto as canções que tratam de esportes e de luta entre gangues continuam marcantes no século XXI. Won't you come over to my house? Won't you come over and play? Won't You Come Over to My House, de 1906, é uma canção muito triste que fala sobre uma mulher que chora ao ver uma criança abandonada na rua. Ela chora não só por ver uma criança abandonada, mas por ter perdido recentemente uma filha também. A mulher adota a criança e lembra da filhinha que perdeu. Adoção e perda de uma criança não são temas muito recorrentes nas paradas de sucesso, mas muitas canções sobre luto e pessoas que faleceram cedo demais continuam sendo muito populares. Largo al Factotum é uma área da ópera O Barbeiro de Sevilha, de Gioacchino Rossini. Apesar de ter mais de 200 anos, a canção não somente continua popular, mas seu tema continua atual. O protagonista Fígaro é o barbeiro mais procurado da cidade, porque ele é quem sabe das fofocas de todo mundo. Please Don't Talk About Me When I'm Gone, de 1930, também fala sobre fofoca, mas dessa vez entre um casal que se separa. Ao que me consta, fofoca continua sendo um tema popular no mercado da música e não deve deixar de ser tão cedo. Mark Twain popularizou a frase: a história não se repete, mas rima. Tanto a ganância do protagonista quanto a atualidade das músicas de One Froggy Evening apontam que, apesar de muito tempo passar e de muitas coisas mudarem, o mundo do século XXI mantém muitas das características dos séculos anteriores. A ideia de que a história é necessariamente um progresso e a ideia de que a história sempre se repete são igualmente perigosas. Além de ser um agrado para os olhos e para os ouvidos, e além de garantir boas risadas, o One Froggy Evening é um elo com o passado que precisamos revisitar antes de olhar para o espelho.